A capa não deve ser tratada como uma lista de profecias literais, mas como uma representação visual dos temas que The Economist considerava mais prováveis ou importantes para 2026. A própria revista apresenta The World Ahead como um guia de tendências, eventos e riscos, não como previsão sobrenatural. E olhando a capa que você enviou já com a vantagem de estarmos em agosto de 2026, dá para fazer uma análise interessante. Algumas mensagens já estão claramente se materializando, enquanto outras continuam em aberto. Número 1. O centro da capa, 250, os Estados Unidos. O elemento mais evidente é o bolo com o número 250, referência aos 250 anos dos Estados Unidos em 4 de julho de 2026. Mas o detalhe mais interessante é que ele não aparece sozinho. Ao redor estão punho cerrado, algemas, armas, dinheiro, tecnologia, conflitos, polarização. A mensagem parece ser, open quote, os ESOA comemorariam 250 anos de existência em um momento de enorme disputa sobre o próprio futuro do país. Close quote. E isso está diretamente alinhado com a previsão oficial da revista. Republicanos e democratas apresentariam visões cada vez mais divergentes sobre passado, presente e futuro americano, culminando nas eleições de meio de mandato de novembro. Minha leitura. O 250 é menos uma celebração e mais o eixo político da capa. Número 2. A mão algemada. Liberdade e controle. Na parte superior há um punho levantado, associado visualmente à ideia de protesto, liberdade e poder popular, mas com elementos que parecem restringi-lo. Isso combina com uma das grandes preocupações da edição. Até onde o poder executivo, o Estado e as novas tecnologias podem avançar sobre instituições e liberdades. A análise oficial da Economist fala de uma mudança profunda nas normas políticas americanas, relações internacionais mais transacionais e concentração de poder. Eu evitaria, entretanto, interpretações que dizem que a algema prevê um estado totalitário específico. A imagem permite essa leitura simbólica, mas não prova um acontecimento. Número 3. EUA-China. Talvez seja a disputa mais importante da capa. Observe o navio porta-contêineres, tecnologia, equipamentos industriais e a presença de elementos americanos e chineses. Isso representa algo muito maior que uma simples guerra comercial. É a disputa por produção, mais tecnologia, comércio, mais IA, mais energia, mais influência geopolítica. A própria The Economist colocou China's Opportunity entre os 10 grandes temas de 2026. A tese é particularmente interessante. Enquanto os ESOA adotam uma política mais protecionista e America First, a China pode aproveitar o espaço deixado pela retração americana para ampliar sua influência global. Isso é especialmente importante para o Brasil, porque uma disputa EU-China significa oportunidades e riscos simultaneamente para commodities, agronegócio, minério, energia, infraestrutura, tecnologia, investimentos chineses, exportações brasileiras. Número 4. Mísseis, tanques e armas. Guerra sem necessariamente haver guerra. Esse é um dos aspectos mais fortes da ilustração. A. Tanques, mísseis, drones, aviões, navios, satélites, equipamentos militares, robótica. A The Economist chamou esse fenômeno de War or Peace? Yes. Ou seja, a fronteira entre guerra e paz estaria ficando cada vez mais difícil de definir. A revista apontou especificamente Ucrânia, Sudão, Mianmar, tensões no Mar do Sul da China, norte da Europa, Ártico, espaço, fundo do mar, ciberespaço. E aqui a capa é muito atual. Em 2026, o Oriente Médio acabou se tornando ainda mais relevante do que a própria capa sugeria. A guerra envolvendo EUA e Irã já está afetando petróleo, inflação, transporte marítimo e perspectivas de crescimento mundial. Uma avaliação recente do Banco Mundial chegou a modelar crescimento global de apenas 1,3% em um cenário de conflito prolongado. Número 5. O cérebro conectado ao videogame. Talvez o símbolo mais interessante. Há um cérebro conectado a um controle de videogame. Esse é um dos elementos que mais chama a atenção. A interpretação mais prudente é #IA mais neurotecnologia mais comportamento humano mais guerra digital. O controle representa a capacidade de comandar, enquanto o cérebro representa a mente humana. Isso pode remeter a interfaces cérebro-computador, inteligência artificial, manipulação de informação, dependência tecnológica. Guerra cognitiva, algoritmos influenciando o comportamento, transformação da educação e do trabalho. A própria edição coloca a AI como uma das grandes questões de 2026 e pergunta se os enormes investimentos em infraestrutura de IA
podem esconder uma fragilidade econômica. E essa é uma das previsões que considero mais relevantes para os próximos anos, independentemente de qualquer simbolismo da capa. Número 6. IA. Oportunidade gigantesca ou bolha? Existe uma tensão muito interessante na capa. De um lado, robôs mais computadores, tecnologia mais IA. Do outro, dinheiro mais dívida mais mercado crise. A Economist levantou explicitamente a possibilidade de uma bolha de IA. Não significa que a IA seja falsa. Pelo contrário, a própria revista compara o fenômeno com grandes ondas tecnológicas como ferrovias, eletricidade, internet. Uma eventual queda nos investimentos poderia acontecer mesmo que a tecnologia tenha enorme valor no longo prazo. Minha leitura. O risco não é necessariamente, open quote, a IA vai fracassar. Close quote. O mercado pode estar precificando a IA como se todos os seus benefícios fossem acontecer imediatamente. Close quote. Essa diferença é enorme. Número 7. Dinheiro, dólar e dívida. Na parte inferior aparecem vários símbolos financeiros, incluindo dólares, gráficos e elementos associados ao mercado. Isso corresponde a uma das maiores preocupações econômicas da edição. Open quote. Países ricos estão vivendo acima de suas possibilidades. Close quote. A revista alertou para o risco crescente de uma crise nos mercados de títulos públicos. E esse ponto merece atenção porque uma crise de dívida soberana não precisa começar com uma quebra da economia. Pode começar por dívida elevada, investidores exigem juros maiores, custo da dívida aumenta, governos precisam cortar gastos ou aumentar impostos, crescimento desacelera, pressão política aumenta. É uma espécie de círculo vicioso. E dados mais recentes de 2026 mostram que a preocupação com a inflação permanece significativa. Uma pesquisa da Reuters com quase 500 economistas apontou revisões para cima nas previsões de inflação de dezenas de grandes economias. Número 8. As seringas. A revolução dos medicamentos para emagrecimento. Aqui a capa é relativamente direta. As várias seringas, comprimidos e elementos médicos representam a próxima geração de medicamentos contra a obesidade. A previsão da The Economist foi, open quote, medicamentos GLP-1 melhores, mais baratos e também em comprimidos. Close quote. Isso ampliaria o acesso e poderia transformar profundamente medicina, alimentação, indústria farmacêutica, seguros, estética, comportamento do consumidor. E há uma conexão inteligente feita pela revista. Se atletas utilizam substâncias para melhorar desempenho, por que não seria controverso usar medicamentos para melhorar o corpo? É uma discussão ética que ultrapassa a medicina. Número 9. Esporte e a Copa do Mundo. No canto inferior direito, vemos uma pessoa chutando a esfera. Isso remete claramente ao futebol e à Copa do Mundo de 2026. Mas o ponto da Economist não era simplesmente haverá Copa. A previsão era que o esporte também seria contaminado pela política. A Copa seria realizada nos USA, Canadá e México, justamente em um período de relações tensas entre os três países. E isso mostra uma característica interessante da capa. A bola parece representar o próprio mundo. O indivíduo pequeno chutando o mundo transmite uma mensagem. Um evento esportivo pode movimentar política, economia, turismo, identidade nacional e relações internacionais simultaneamente. Número 10. Clima. Uma previsão bastante específica. Também existem elementos relacionados a gelo, água, energia, tecnologia, infraestrutura. A previsão da revista era relativamente ambígua. Mais notícias, mais boas notícias. A Economist argumentou que a meta de limitar o aquecimento a 1,5 graus estaria praticamente fora de alcance, mas, simultaneamente, tecnologias limpas continuariam crescendo e as emissões globais poderiam ter atingido o pico. A revista destacou especialmente a energia geotérmica. Isso é interessante porque não é uma narrativa simplesmente catastrofista. É, open quote, o problema climático piora, mas a tecnologia também avança. Close quote. Number 11. A figura humana pequena no canto, wow. Para mim, esse é um dos elementos visualmente mais importantes. No centro temos estados, governos, armas, dinheiro, IA, empresas, tecnologia, conflitos. E no canto, um ser humano pequeno. Isso cria uma espécie de metáfora. Open quote. O indivíduo está tentando navegar em um sistema mundial que se tornou muito maior e mais complexo do que ele. Close quote. É provavelmente uma das melhores sínteses visuais da capa. Acho que é minha leitura geral da capa. Se eu tivesse que resumir a mensagem de The World Ahead 2026 em uma única frase, seria: open quote.
2026 será menos sobre estabilidade e mais sobre adaptação a uma nova ordem mundial. Close quote. E eu dividiria a capa em 6 grandes forças. Força, o que representa. EUA, polarização, Trump e 250 anos. China, ascensão econômica, tecnológica e geopolítica. Conflitos, Ucrânia, Oriente Médio e guerras híbridas. IA, revolução tecnológica, mas risco de bolha. Economia, dívida, inflação e risco financeiro. Biotecnologia, GLP-1, longevidade e transformação do corpo. E existe uma coisa ainda mais interessante. A capa não parece estar dizendo que haverá um único grande acontecimento em 2026. Ela parece representar algo mais profundo. A convergência de várias crises simultâneas. Guerra influencia petróleo. Petróleo influencia inflação. Inflação influencia juros. Juros influenciam dívida. Dívida influencia política. Política influencia comércio. Comércio influencia China. China influencia tecnologia. Tecnologia influencia IA. IA influencia empregos. E tudo isso influencia o indivíduo. É uma teia, não uma sequência. E isso explica por que a ilustração é tão caótica. O caos visual é parte da mensagem. E olhando agora em agosto de 2026, há uma ironia interessante. Algumas das previsões que pareciam especulativas quando a edição foi publicada já se tornaram questões concretas. Particularmente, tensão geopolítica, Oriente Médio, inflação disputa exo-China, investimentos gigantescos em IA, preocupação com dívida, medicamentos, GLP-1, politização do esporte. A própria The Economist havia resumido 2026 como um ano de incerteza e de possível redefinição das relações internacionais. Portanto, eu não interpretaria essa capa como uma profecia secreta. Eu a interpretaria como um mapa de riscos elaborado por uma das principais publicações de análise econômica e geopolítica do mundo. E nesse sentido, ela é muito mais interessante.